Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o número 2 da ata cristã, saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança que protegia Sião. Terra que eu tanto amo, pois é o meu coração.
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor venha nos abençoar. Ele venha nos guardar, nos dar força, nos dar vitória. Glória a Deus, né? Estou com a água aqui com a mesa muito pequena. Aleluia, parece que cada vez diminui mais. Eu acho que é a idade, né? A idade chega e às vezes vão ficando menor ainda, né? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que temos na casa do Senhor para cultuar a Deus. Cultuar a Deus é questão de compromisso nosso. Quanto mais nós buscarmos em Deus, mais o Senhor se aproxima de nós. É verdade. E na sua palavra diz: aproximai-vos a mim e eu me aproximarei de vós. Glória a Deus, Senhor. Vamos louvar o Senhor Glória a com o Deus. número 200. Imploramos o Consolador. Aleluia. Venha, Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma indireta, enchendo-me de ti.
seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê força, nos dê graça e nos dê paz. Louvado seja o nome do Senhor. Graças, Filipe. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos celebrar o hino 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido, fala que hoje sim, fala com tua vontade, fica aos pés de meu coração aberto está a tua voz do Glória a Deus, aleluia. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, entenderei amor. Fala-me cada dia, sempre eterno flor. Ouve tua voz, eu quero conhecer cada Deus filhos fala e no caminho Glória a Deus. pela bondade queiram consagrar-se para suas vidas, obedecer a Cristo e sofredor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, fala-me cada dia, sempre eterno flor. Ouve tua voz, eu quero encher o mundo tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente, sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre,
Obrigado, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade para o evangelista Marionei. Nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, ao salve da igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria convidar a igreja nessa noite, então, para se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu quero compartilhar com a igreja uma experiência que eu tive na terça-feira de tarde, ali pelas umas 4 horas da tarde. Terça-feira, agora, dia 30 de dezembro, agora no final do ano de 2026. E uma palavra que eu tive a oportunidade de colocar em prática na minha vida. E eu posso dizer com toda certeza para a igreja que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Pode até ter sido escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler a primeira palavra e eu vou ser rapidamente. Você tem objetivo. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, falou em maldade, nos lugares celestiais, Primeiramente, irmãos, eu quero deixar claro aqui na Escritura o que cria uma pessoa criminosa, o que faz dela ser uma pessoa criminosa, o que faz dela ser uma pessoa bandida, com maldade, É aquilo que a gente dá lugar no nosso corpo, é aquilo que a gente dá lugar na nossa carne, Principalmente os vícios, Seja qual for o vício, Quando a gente dá o nosso corpo para os vícios, A gente está abrindo um portal, A gente está dando lugar a toda espécie de espírito maligno. É aí que se gera um criminoso, é aí que se gera um bandido, como vocês conhecem, uma pessoa com maldade. Mas para combater isso, é só sendo verdadeiramente convertido em Cristo. Eu conheço muitas pessoas que, diante de uma situação de violência, uma situação de ameaça, de maldade, ela deixa, naquele exato momento, ela esquece completamente que ela é uma pessoa cristã, que ela conhece a Escritura, e ela usa também da maldade. Mas espera aí, essa pessoa ela não pregava a palavra de Deus, essa pessoa ela não cantava louvores, essa pessoa ela não fazia orações. Muitos cristãos agem assim, diante de uma situação de vício, de violência. Eu tenho que contar isso nessa noite, porque eu preciso engrandecer o nome do Deus que eu sirvo. Eu preciso engrandecer o nome do Senhor Jeová aqui nessa noite. Eu preciso engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. Eu preciso engrandecer o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, porque foi para isso que Ele me levantou. Uma pessoa, irmãos, tentou se botar em mim, E ela me afrontou. Ela olhou nos meus olhos e falou assim para mim: tu não é homem de Deus, E se posicionou para me agredir, E falou, olhando nos meus olhos, tu não é homem de Deus. Eu falei para ele: eu vou te mostrar que eu sou homem de Deus. É claro, eu vou falar o nome dele aqui, ninguém vai saber quem ele é. É claro que eu sei que estão assistindo na internet, nas redes sociais. Eu não vou citar nomes, jamais ninguém vai saber quem é, mas estou contando esse fato, esse ocorrido para dizer, irmão, se você não tiver medo, não tenha medo do diabo, não tenha medo da maldade, não tenha medo do criminoso, não tenha medo do bandido,
mas usa a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é verdadeira quando ela fala aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra pessoas. Então, muitas vezes um cristão ele recebe uma ameaça, ele reage, né? Ele paga com a mesma moeda. E nós temos perdedores, saímos envergonhados. Irmãos, eu agradeço a Deus porque eu usei o nome do Senhor Jesus, coloquei a mão no peito daquela pessoa e eu falei, eu te abençoo e repreendo todo o mal que está na tua vida, porque a minha luta não é contra a carne e sangue. E te repreendo todo o mal em nome de Jesus. Aquela pessoa caiu, deu um estouro, até depois me perguntaram nos comércios, que houve com aquele homem, ele teve um ataque epilético, aí eu contei, não, aquele homem, eu orei por ele, aquele homem caiu como se tivesse levado um tiro na cabeça, né? E já manifestou, rolou para cá, rolou para lá, e eu tentava pegar a cabeça dele, para repreender, para expulsar aquele espírito imundo. Eu consegui expulsar somente, né? Somente com a mão assim, ele se rebolhando e eu repreendendo. E aí o mal saiu, o centro todo de Sapucaia do Sul parou para assistir. E aquele espírito imundo se retirou daquele homem. Aquele homem se sentou, colocou a mão na cabeça, envergonhado. Ele não conseguia olhar para mim, ele não conseguia olhar para a minha pessoa. E ele olhava para o lado, e olhava para o outro, e perguntava para um, vocês não filmaram isso, ninguém filmou isso, ele ficou preocupado que alguém tivesse filmado, que alguém tivesse gravado, né? E eu perguntava para ele, tentava conversar com ele, ele não queria conversa comigo, né? Envergonhado, ele pegou, né, aquela, né, garrafinha de bebida que ele estava bebendo e foi embora. Irmãos, nunca se toca no ungido de Deus, nunca se toca. Questão de minutos depois, ele saiu dali. Eu não sei aonde que ele foi, mas o pessoal dos textos começaram a mandar áudio para mim, dizendo que ele apareceu lá todo machucado, né? Rasgaram a camiseta dele, estava com o peito roxo, o rosto roxo, a testa roxa, a mão dele, abriram a mão dele com pacunzaço. Por quê, irmãos? Porque que às vezes o mal todo ele vem. Porque a pessoa ela usou da maldade, né? Ela atacou a luz, né? Atacou, quando toca em você, irmão, quando uma pessoa se levanta contra você, meu irmão, quando uma pessoa se levanta contra você, meu irmão, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, a pessoa ela está se levantando contra o próprio Deus. Ela está se levantando contra o próprio Senhor Jeová, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, contra o próprio Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas não agem assim, irmãos. É Deus provando. Eu acredito que foi Jeová que me provou naquela tarde, para ver se eu era cristão de verdade ou se eu só estava aqui, né, que nem tem uns que pagam de cristão, mas verdadeiramente não são convertidos, né? É numa situação dessa que a gente vê quem é que serve a Deus e quem é que não serve a Deus. Vamos orar nesta noite, eu já vou entregar a oportunidade. Perdão pelo tempo, mas eu precisava compartilhar isso para fortalecer a fé de cada um de vocês nesta noite. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui, Senhor, nessa noite, para louvarmos, adorarmos, exaltarmos e glorificarmos ao teu santo e maravilhoso nome. Senhor Jesus, obrigado porque tu és um Deus fiel em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelo livramento, pela segurança. Que o Senhor venha colocar, Pai, um anjo poderoso lá na entrada, Senhor, na porta da igreja, guardando a tua igreja, Pai, guardando os teus servos, as tuas servas nesta noite. Que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o principado, Senhor. Todo principado, Senhor, toda potestade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a tua igreja, Pai, guarda cada um aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor, abençoa todos aqui nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas é Graças a Deus. Irmão, pode tomar assento em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Vou dar uma oportunidade para o irmão Cláudio e a irmã Adriana também. Louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar os grupos aí para. Aleluia. Nós. Glória a Deus. Quantos irmãos que passam Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos grandes irmãos que passam Senhor Jesus? Amém, Jesus. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Derramar aos teus
nome do Senhor. Gostaria de perguntar aí quem está aqui pela primeira vez, quem nos visita nessa noite. Olha, 2, Vamos nos colocar em pé, Igreja do Senhor. Vamos cantar aquele hino de boas-vindas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode bater palmas, né? Vamos cantar aqui. Visitamos e nos Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar o irmão Fabiano a passar aqui à frente. Ele tem algo no seu coração aí para expressar para a igreja. Fala para Jesus. Obrigado por ouvir. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Gênesis capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de cães domésticos que estavam com ele na arca. Aleluia. Podemos ver essa arca aqui, né? Já estavam no meio da promessa de Deus. Estavam até mesmo se acreditados na obra que Deus estava fazendo, né? Obviamente não estava se acreditando, mas o Senhor falou achou que não ia ser cumprida a promessa que tinha feito. Mesmo porque Deus sempre cumpre a sua promessa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. é poderoso e não retira a promessa que é o futuro dele. Glória a Deus. Para Deus é independente, passado, presente e futuro. Pois ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Faz tudo ao mesmo tempo no tempo dele. Amém. Glória a Deus. Os críticos que interpretam essa passagem na Bíblia, muitas vezes como se Deus esquecesse, né? O verbo lembrou pode ser dito como se tivesse esquecido e lembrou de alguma coisa. Mas, em momento algum, ele esquece disso. É impossível dizer que ele esquece. Eu estava no seu lado da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 10, está proibido assim: porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra
temos muitos outros pontos provando isso, né? Primeiro com Gênesis, capítulo 8, mas não é com Gênesis, capítulo 19, versículo 29, fala de Abraão. Gênesis, capítulo 30, versículo 22, fala de Raquel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, fala de Ana. Êxodo, capítulo 2, versículo 24, fala da aliança feita com os patriarcas. E até mesmo a Bíblia foi feita numa linguagem para que todos pudessem compreender a palavra de Deus. Glória a Deus. Lembrou, faz menção, ela foi escrita em hebraico, ela faz menção de forma indireta. Isso quer dizer, não quer dizer que Deus tenha esquecido, que ele fala na palavra que lembrou. E sim, é a hora de agir em cima da sua promessa. Glória a Deus. Todos aqui estamos debaixo de uma promessa. Então, com certeza é a melhor e a maior promessa que ele já fez para nós. Isso ficou falado em João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrarão e ficará em condenação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente também está com a oportunidade com o nosso Senhor. Aleluia, temos quase na hora da mensagem. Aleluia, pastor Vladimir, hoje é o mensageiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor Jesus. És maravilhoso. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Tem um cartão DDD para você. Glória a Deus. Você não faz ideia do
Irmãos, vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus, não dá mais tempo para os louvores, né? Temos o horário da palavra. Quero convidar o pastor Levi para orar pelo mensageiro, pastor Vladimir. Amém, amados. Estrecha a tua mão para o altar. Glória a Vamos Deus. orar pelo Senhor. Porque se Deus encher ele do Espírito Santo, os Glória a Deus, aleluia. que vão ser Glória a beneficiados como nós. Deus. Nós vamos sair Glória a daqui Deus. cheio da bênção de Deus. Glória a cheio de Deus, aleluia. oração, ele precisa de oração. E nós não vamos abençoar. Ele já saiu de casa abençoado. Nós vamos interceder por ele nesse momento. Esteja com a mão voltada e ore conosco. Soberano Deus, nos aqui teu servo, Pai, vai trazer a tua palavra, Senhor. Nós confiamos em Ti e confiamos nele, Senhor. E Tu vai usá-lo para trazer uma palavra para cada coração nessa noite. Ninguém sairá daqui vazio, todos iremos sair cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja da paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que essa paz permaneça para sempre em nossas vidas, em nossos corações. Abre a tua Bíblia, aleluia, no terceiro livro do Novo Testamento, o livro do Dr. Lucas, aleluia, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia, livro de Lucas, aleluia, capítulo 19. Glória a Deus, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. O livro de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Achou que amém? Assim é a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Glória a Deus, aleluia. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era ele, esse homem, um chefe de publicanos. Glória a Deus, em outras traduções, coletor de imposto. E era rico. Procurava ver Jesus. Aleluia. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era como eu, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pequeno, baixo. Glória a Deus. Aleluia. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. Glória a Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, em tua casa. Aleluia. Passando-se e apressando-se, desceu depressa, aleluia, e o recebeu, glória a Deus, alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando, aleluia, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu sou, aleluia, eu dou aos pobres, aleluia, metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
quadruplo ou 4 vezes mais velho. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não ouvi direito. O que se havia perdido. Glória a Deus. Podereis acertar, mas assente glorificando e exaltando aquele que reina e vive para sempre. Vemos e vimos e ouvimos. Aleluia. Aleluia. Dentro da igreja. Aleluia. Relatos aqui como, aleluia, o evangelista, como a Ironei falou sobre Paulo, quando ele falava as cartas a Éfeso, a igreja de Efésio, aleluia, no capítulo 6, no versículo 12, ele citou aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim é contra a potestade do mal. Hoje eu quero falar aqui, aleluia, sobre salvação, ainda que muitos, aleluia, ousam dizer, aleluia, glória a Deus, quando enfrenta algum problema, quando surge algum problema, aleluia, diz, aleluia, que, aleluia, ele é cristão, ele é crente, mas o seu patrão não é, aleluia. É verdade. Exatamente. O pastor andava com Jesus, aleluia, e na noite o evangelista, irmão Marionei, aleluia, que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E veio os acusadores, veio os perseguidores, e veio os religiosos daquela época junto, aleluia, com soldados para prender Jesus. A Bíblia diz que quando, aleluia, eles foram se apoderar de Jesus, Pedro pegou o irmão Clemilson, aleluia, a espada da Bahia. Veja que ele andava com Jesus, mas a espada estava ainda na Bahia. Aleluia. Tem gente que é crente, aleluia, só no falar, aleluia, mas no praticar está longe. Aleluia, bem como disse, aleluia, o profeta Isaías no capítulo 13, versículo 29 de Isaías vai dizer: esse povo me honram com os lábios e com a boca me confessam, mas o coração está distante de mim. Aleluia! Glória a Deus. Eu já estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Oh, aleluia, não era para mim pregar, né? Glória a Deus. Aleluia, o pregador é outro. Mas Deus, ele tem os seus meios, as suas formas, pastor. Aleluia, glória a Deus. E quando não tem, Deus sempre tem alguém para usar. Aleluia, glória a Deus. Ainda que alguém diz, aleluia, se eu não for, se eu não pregar, aleluia, ninguém, aleluia, olha, irmãos, aí o profeta Elias, o maior pregador da época de Elias, aleluia, quando Deus disse, Elias, o que tu faz aí? Elias vai dizer, Senhor, tu não sabe. Aleluia, mataram todos os profetas, aleluia, e só eu fiquei, e fugi, porque se me matar, o Senhor não tem mais ninguém. Oh, aleluia. Eu disse, ei, rapaz, baixa a tua bola, meu. Aleluia. Desce, aleluia, Elias. Aleluia, desce o teu orgulho. Aleluia. Porque tu não sabes, se tu não sabes, deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. Quem matou os profetas de Baal foi tu? Quem matou os profetas de Astarote foi tu? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor João. Aleluia, glória a Deus. Se eu e você não pregar, ali acabou de dar uma palavra ali tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Se podia deixar ele pregar, irmão. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. É assim que começa, irmão Fabiano. E Deus disse, Elias,
Se tu não sabe, deixa eu te dizer, tem mais 7.000 que não dobraram o seu joelho e estão esperando só um momento. Se tu não querer, eu levanto eles. Se tu não quiser, Deus levanta. Tem gente ali, tem pessoas e tem obreiros, aleluia, que acham que santidade é só aqui em cima do pobre. Santidade tem aí embaixo também, É verdade. Santidade tem aí, tem gente pagando preço. Aleluia! Elias, tem mais 7 que não dobraram o seu joelho. Oh, aleluia, sai daí, rapaz. Eu tenho uma missão. Vai para a cidade chamada Serepta. Tem uma viúva lá. Oh, aleluia. Ei, o irmão Fabiano disse que Deus se lembrou. Não é que Deus esqueceu, ele explicou certo, Deus não esqueceu não. É que daquele momento em diante Deus ia tornar sua visão, seu pensamento para aquela família. Deus se lembrou de Noé e da sua família. Deus se lembrou de você nessa noite. Glória a É Deus. por isso que você está aqui, Fabiano. Obrigado, Jesus. É por isso que a tua mãe está aqui, porque Deus se lembrou de ti, mulher. Há quanto tempo parado? Mas Deus não esqueceu de você. Lá no teu lar ele te via, irmã. E sentia saudade de ti. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É, o ser humano nos magoa, irmã. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O diabo, irmão, ele usa pessoas, aleluia, física, aleluia, para machucar nós. E Exatamente. muitas vezes não é pessoa estranha, não, irmãos. Aleluia. E não é aquelas pessoas que Jesus disse que o nosso maior inimigo é o de dentro da nossa casa. Mas é também o de dentro da igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia, porque a nossa casa É também forte. é igreja. Aleluia, temos, aleluia, 3 casas. A casa da nossa família paterna que nascemos, aleluia, que vivemos, aleluia. A casa que é a igreja e a casa que Jesus foi preparar para nós. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai é muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar o vosso lugar. E se eu for prepará-lo-ei, aleluia, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Em lugar. Oh, aleluia. E aqui nós estava lendo a história, um fato, um acontecimento, que no tempo de Jesus aconteceu, e eu creio nisso, aleluia. Jesus está indo com uma multidão, e de repente, alguém com uma pequena estatura como eu. Oh, aleluia. Tem gente que não gosta de ser baixinho, irmão. Oh, mas baixinho tem as suas vantagens. Aleluia, glória a Deus. Certo dia eu trabalhava na firma em Esteio. Aleluia, e um homem bem altão, acho que dava 2 de mim, de pé, não chegava à altura dele. E ele olhou para mim e disse, mas como o senhor é baixinho? Mas baixinho tem as suas vantagens, né? Eu, na minha baixinha, me vou tudo. Aleluia, o verdade. senhor mal se abaixa, está no chão. E um lá na igreja também, tipo o irmão Diego, assim, grandão, disse assim, pastor, quando tu entra na igreja, tu não demora muito, e o Espírito de Deus te
toma, aleluia, e vem rápido a unção de Deus. Eu olhei para ele, não te preocupe, rapaz. Nem que Deus tem que usar os anjos para dar 2, 3 viagens, mas vai te encher da graça, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus, irmão, está indo. Zaqueu vai querer ver Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Aleluia. Mas Jesus já tinha visto ele há muito tempo. Deus é tudo, Deus contempla tudo, Deus sabe tudo. Sabe como você saiu de casa, sabe como está a tua vida, sabe como foi o Natal, como foi o teu fim de ano, sabe de toda a situação que tu está vivendo. Aleluia, e ele te trouxe aqui, como disse Fabiano, ele se lembrou de ti. E quando Deus se lembra de alguém, é porque ele quer chamar a atenção desse alguém e se preocupar com esse alguém. Aleluia. E esse homem, observando que a multidão, aleluia, impedia ele de enxergar Jesus, pastor Levi, ele faz a volta pela multidão, olhando a direção que ia aquela multidão. E ele corre, a Bíblia diz, ele corre, aleluia, e sobe numa figueira brava. E quando ele sobe, ele queria um lugar de privilégio para poder ver Jesus. Ele teria que subir numa árvore, num lugar mais alto. Oh, aleluia. E quando ele sobe, ele está olhando para aquela multidão vindo e vinha vindo. Oh, aleluia, Jesus vindo, Jesus não corta a volta, e ele está indo, e a figueira na frente, e quando ele chega diante daquela figueira, ele olha para cima. Sabe quem está lá? O homem de pequena estatura, Zaqueu. Ele olha e sabe o nome, irmão. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe a tua casa. Amém, glória a Deus. Aleluia, sabe da tua família. Glória a Deus. Sabe quando tu nasceu. Livro de Salmos, de número 139, verso 1. Ele conhece o nosso assentar e manchete, o nosso levantar e o nosso agir. Antes que as palavras venham sair da nossa boca, ele já sabe o que nós queremos pronunciar. Amém, glória a Deus. Louvado seja teu Tu nome, nem Senhor. tinha fórmula. Versículo 16 de Salmo 139. Tu não tinha nem forma. Aleluia. O teu dia já estava contado. Oh, aleluia. Deus te conhece. Deus no ventre da tua mãe. Ele sabia que tu estaria aqui hoje. Oh, aleluia. Glória E a Bíblia vai dizer que ele olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, aleluia, pousar na tua casa. Hoje me convém ir na tua casa. Hoje me convém tirar um tempo para ti, rapaz. Aleluia. Zaqueu, desce depressa. Está indo em direção à sua casa. Glória a Deus. Se Jesus estava indo Vai para usando o lá, teu servo, Deus. Zaqueu está indo em direção para a sua casa, para cá. Aleluia, Jesus fez assim, ó. E quando Jesus faz assim em direção de Zaqueu, tem uma multidão seguindo. E tem uma multidão que dizia: vai pousar na casa de um pecador. Vai tirar tempo para um pecador. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que vale o homem, aleluia, ganhar, perder sua alma e ganhar o mundo todo. É.
Glória a Deus, aleluia. Temos que se preocupar com nossa salvação. Aleluia, que vale um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Oh, aleluia, se preocupa primeiro com a tua alma e depois se preocupa com os outros. Que vale um homem ganhar, aleluia, o mundo todo e perder a sua alma. Estou pregando para mim, irmão. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E os religiosos da época dizendo, vai posar, vai sentar, vai tirar tempo, vai entrar na casa de pecador. Deixa eu dizer uma coisa por uma alma. Jesus move o mundo todo, aleluia. Ele entra na casa. E quando ele entra, tu não vai ver Jesus falando nada para ele. Porque Jesus é assim. Oh, aleluia, ele tira tempo. Ele para ouvir as tuas queixas, as tuas necessidades. Lembra quando tu dobra o teu joelho, quando tu ora em pé, ou sentado, aleluia, ou em pensamento, lavando a louça, aleluia, Deus está ali parando para te ouvir. Amém, glória a Deus. Aleluia, ainda que a tua esposa não te ouve, aleluia, ainda que o teu esposo não está nem aí para ti, Deus está te ouvindo, Deus te conhece, Deus conhece a tua vida. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, tu não vê Jesus conversando, mas vês aquele dizendo, aleluia, Senhor, aleluia, eu vou devolver 4 vezes mais, porque Jesus sabia, aleluia, que ele cobrava 4 vezes mais o imposto. E se enriqueceu às custas dos outros. Ela não falava onde ele morava. Ninguém queria ter amizade com ele. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, que tem gente, aleluia, que não quer, aleluia, saber de conversar, aleluia, com pecadores, mas olha quem foi. Da onde Deus te tirou. Foi por isso que Jesus disse, aleluia, para aquele paralítico do canto do tanque de Betesda, aleluia, pega a tua cama, rapaz, e vai para a tua casa, leva a tua cama, mas não te esquece que quando tu te achar, olha para a tua cama e lembra para onde eu te tirei, aleluia. Parece que esqueceu de quem era. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esqueceu de quem era antes. E agora recebeu a graça, a misericórdia. Deus lavou os seus pecados, aleluia. E agora ele quer se fazer juiz. Apontar os erros, as falhas. Aleluia. Esquece de ler 1 João capítulo 2 e versículo 1, capítulo e versículo que eu gosto. João vai escrever, filhinhos meus, uma coisa vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, há um advogado no céu, Jesus Cristo justo. E ele não é só nosso advogado, mas é um advogado de toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Quem tu era Senhor antes, Jesus. irmão? Aleluia. Eu? Tu era. Hã? Oh, aleluia. Nem conta, nem fala. Nem dá para falar. Melhor esquecer. Oh, aleluia. Talvez, escute isso. Eu estava trabalhando numa faculdade chamada IPA em Porto Alegre. Oh, aleluia. E foi nesse tempo que Jesus me escolheu. Porque João capítulo 16, versículo 15: não fosse vós que escolhesse a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeei para que tenha fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Estava trabalhando, aleluia, eu estava naquele lugar onde eles fazem teatro, aleluia.
Nós estava pintando as salas. Aleluia, um lugar muito lindo, aquele lugar lá. Acho que era Rio Branco, Porto Alegre. Aleluia. Eu estava louvando o Senhor. Só sabia o sino da harpa. Eu louvando, ó, como cego andei e perdido vaguei. Aleluia, só que a gente começa baixinho e é levando. Como era um negócio de teatro, um negócio bem fechado, o eco subiu. E tinha um homem no andaime fazendo o negócio da luz lá em cima, numa terceirizada. Aleluia. E daqui a pouco ele começou a louvar comigo. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ele começou a descer, aleluia. E ele desceu e ele disse, rapaz, aleluia, o louvor falou comigo. Eu estava afastado do caminho do Senhor. Aleluia, mas hoje o Senhor falou comigo através do teu louvor. Aleluia, eu comecei a dar testemunha, irmã Geise. Aleluia, porque Jesus estava me carregando no colo. Aleluia, novo convertido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. De repente, terminei de conversar com ele e se alegrou. Aleluia, voltou lá para cima de novo. Aleluia, eu entrei para dentro da sala de aula para pintar de novo. Oh, aleluia. Eu tinha um chefe que era um carrasco. Pensa no homem. Fazia eu puxar um carrinho de 4 rodas, cheio de terra, de pedra. Aleluia, parece uma mula. Aleluia, só faltava um pedaço de pau, aleluia, um reio para bater nas minhas costas, para me andar mais depressa. Oh, aleluia, mas eu nunca murmurei, irmão. Oh, aleluia, tentou me botar na rua. Aleluia, mas a graça do Senhor era na minha vida. Oh, aleluia, eu nunca reclamei, eu nunca falei nada. E de repente eu estava pintando, aleluia, me lembrei que na Bíblia está escrito que o Senhor coloca o nosso passado no mar de esquecimento. É assim, pastor. E quando eu me lembrei disso, irmã Geise, eu disse, ué, Senhor, como isso aconteceu? Eu me lembrei e contei para ele. Aí aquela voz veio no meu ouvido e disse, aleluia, para a glória minha, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz por te lembrar, para ele ver que ainda eu faço um milagre. Eu fiz por te lembrar e para testemunho, mas somente para testemunhar. E quando eu ouvi aquela voz falando comigo, de repente é como tirar um chip no celular. Aleluia. E tu não tem mais contato com ninguém. Oh, aleluia. Esqueci tudo. E continuei louvando ao Senhor, para testificar quem tu era. Jesus faz tu te lembrar do passado. Oh, aleluia. Eu estava observando aqui, Zaqueu desce depressa. E Jesus para ouvir ele. E ele começa a dizer, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu aquela palavra, viu que era verdadeira, pastor. Ele contou a realidade. Aleluia, que cobrava 4 vezes mais. Quando ele falou isso, irmão evangelista, irmão Maronei, Jesus vai dizer para ele, hoje chegou a salvação na tua casa. Glória a Deus. Quando nós falamos a verdade para o Senhor, a resposta é essa. Chegou salvação na tua vida. Chegou salvação na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de João, 4 livro do Novo Testamento, o capítulo 1, o versículo 11, Jesus vai dizer, eu vim para o que era meus, mas os meus me
me rejeitaram, não me aceitaram, não me reconheceram como filho. Mas o versículo 12 vai dizer: todos aqueles que me receberam, eu dei poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós reconhecemos, Senhor, Ele nos dá uma herança. Oh, aleluia! Parece que eu vejo no capítulo 3 de João, lá no livro do Novo Testamento, o versículo 3, o homem chamado Nicodemos, um dos 3 homens mais ricos, religiosos daquela época, mais importante da sinagoga. Aleluia! Ele foi ter de noite com Jesus. E ele chega com uma palavra, pastor. Aleluia, Levi. Ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não for contigo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer para aquele homem, cabelinho branco, Nicodemo, já velho, cabelo branco. Oh, aleluia, eu queria ter cabelo branco. Está saindo aqui. Eu queria ter todos. Mas fazer o quê? Não te preocupe, estão todos contados. Aleluia. E Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. E ele vai citar para Jesus, aleluia, que ninguém faz os milagres que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Jesus vai pegar a oportunidade, porque a Bíblia diz que Jesus não quer que nenhuma alma se perca, irmão. Então Jesus, pastor, pega a oportunidade. Daquele religioso, Jesus podia ignorar ele. Sabia que era um povo, aleluia, que procurava acusações contra ele. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele: necessário, Nicodemos, é nascer de novo. Para fazer esses sinais e milagres, tem que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus, é verdade. Sabe que aquele homem importante, religioso, entendido da Bíblia, irmão? Sabe o que ele vai dizer para Jesus? Senhor, como pode o ser velho, aleluia, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: olha, um homem cheio de inteligência, conhece o Altorá, aleluia, conhece a Bíblia que atacar. Não sabe o que eu estou falando. Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, aleluia, tu não está me entendendo, rapaz. Necessário é tu nascer de novo da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, Nicodemos. Tu nasceu na carne e tu vive na carne. Tu precisa nascer de novo. Aleluia. Sabe o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Se tu está vivendo no passado velho, tu não nasceu de novo. Oh, aleluia. Tu precisa nascer de novo. Pedro teve que nascer de novo. Jesus disse: Pedro, pode botar essa faca na bainha de volta? Aleluia. O soldado, aleluia, que Pedro cortou a orelha, estava se preparando, aleluia, para ser um sacerdote. Aleluia. Sabe o que Jesus fez? Aleluia, para servir a Deus. Não podia ter defeito, não é, pastor? Aleluia, por isso que Jesus pega a orelha de ponta daquele. Aleluia, junta a orelha e cola de novo, bota no mesmo lugar. Aleluia, glória a Deus, porque senão não poderia ser um homem de Deus. Oh, aleluia, Jesus coloca de novo e diz para Pedro: não é que essa espada. Aleluia, quem usa dessa espada morre por ela. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue,
é contra a potestade do mal. Olha para cá, escute isso. Aleluia. Quando o teu vizinho, quando a tua vizinha, quando o teu parentesco se levantar contra ti, lembra-te que a tua luta não é contra o corpo dela, é o diabo que está usando ela. Entra para dentro do teu quarto abençoado. Fecha a tua porta. Em oculto, ora a Deus por ele. É verdade. Ora a Deus por ela. É verdade. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus é bom, meu irmão. É bom até demais. Aleluia. Porque Ele nos purifica de toda maldade. Parece que eu vejo os irmãos escrevendo o capítulo 10. O versículo 9 ele vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O Glória a Deus. ladrão, no versículo 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, pastor, mas tenha vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Aleluia. E já vou terminar, João 8:32. Oh, aleluia. Da nós ir para casa. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, pastor. Aleluia. Falta 5 minutos para terminar e para passar o horário. Obrigado, irmãos. Fica na paz, fica na bênção. Que Deus abençoe vocês. E dê uma semana de bênção e de vitória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, né? Palavra que nós precisamos cada dia ouvir essa palavra, palavra de esperança, palavra de segurança. Nosso Deus, Ele é bom, nosso Deus, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz: porfiai para entrar pela porta estreita. Porfiai quer dizer forcejai, esforçai para entrar pela porta estreita. E largo é o caminho, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Para nós que servimos a Cristo, nós que já aceitamos a Cristo, agora não depende mais de Deus, depende de nós. Perseverar, confiar no Senhor de todo o nosso coração, e Ele faz obra poderosa, obra maravilhosa. Nós temos visto aí o trabalhar de Deus em vida. Quando a pessoa passando por um momento difícil, é porque não conhece a Deus. Ou muitas vezes o inimigo ele investiu pesado e a pessoa não tem força. E nós estamos aqui como igreja para orar uns pelos outros, buscar uns pelos outros, para que Deus ele venha levantar a pessoa cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós temos começando o ano, e sempre no começo do ano vem as contas para pagar. Nós temos que pagar a contabilidade para nós estar em dia aí com
com as autoridades da terra ainda. E tudo isso aí nós dependemos da ajuda voluntária de cada irmão. As ofertas, o dízimo, é aquilo que a pessoa se dispõe em ajudar na obra de Deus. Então você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, você que se propõe a ajudar a obra de Deus, e pode trazer sua oferta aqui, Deus vai abençoar. Não te preocupa. De repente você diz, eu não vou ajudar, não tem problema. Não tem problema. A igreja, ninguém é obrigado a nada. E Deus, ele levanta a pessoa, porque ele a obra é dele, ele é o responsável. E ele levanta a pessoa para... Nós temos aí já há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos aí nós temos pelejando aí, lutando. E Deus sempre tem sustentado. Claro, o joelho gasta, porque tem momentos aí que nós precisamos de calejar o nosso joelho aí, para poder honrar os compromissos, para carregar esse nome de cristão. Porque se nós não fizermos, nós vamos carregar o nome de cristão, porque aí eles querem, aquele lá é um veiaco, aquele lá não paga ninguém, aí nós não honramos o nome de cristão. Então, para nós honrar o nome de cristão, nós precisamos estar em dia com a lei da terra. Amém? Então, aquele que trouxe a oferta, pode deixar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quarta-feira, vamos ter os círculos de oração aqui, das irmãs. Entra ano, sai ano, mas a igreja ela continua. Tinha um corinho que nós cantávamos no outro ministério, que diz assim: vem a luta, vem a prova, e a igreja segue caminhando. Vem a luta, vem a prova, e a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh glória! Aleluia! E a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Então a igreja, ela não para. Eu lembro, no ano de 2004, foi que eu abri o ministério. Não tinha membros nenhum. Era eu e a minha esposa, e Deus foi acrescentando. Muitos chegaram, muitos saíram, e a igreja segue caminhando. Por quê? Porque a igreja era um projeto de Deus. Quando eu abri ali o trabalho ali na Maurício Cardoso, eu recebi um incentivo muito bom. Um incentivo muito bom, que eles disseram assim: olha, o máximo que fica uma igreja aqui é 6 meses. Amém. Mas Deus mandou para cá. E aí, nesses 6 meses, tivemos 16 anos ali. Por quê? Porque a obra é de Deus. A obra não depende de nós. O que nós fizemos na obra de Deus isso é disponibilidade que nós temos em ajudar a obra de Deus. E Deus, quando ele levantou alguém, ele falou nos ajudadores, nas ofertas, foi para provar a fé das pessoas. E ele honra as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Esse ano vai ser um ano da vitória. Aquilo que você não conseguiu alcançar durante o ano de 2025, se prepara. Esse ano é o ano da vitória. Não coloca dificuldade acima de um Deus que tem todo o poder. Tem um provérbio que eu ouvi muito que diz: não diga para Deus que tem um grande problema, mas diga para o problema que tu tem um grande Deus.
Então nunca coloque Verdade. as dificuldades acima de um grande Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Deus, Ele tem todo o poder. Só que muitas das vezes nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. E Ele tem essa maneira de trabalhar. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Já estamos chegando ao final do nosso culto. Aleluia. E eu encarrego a oração, que os irmãos orem uns pelos outros. Tem tanta necessidade que dispensa comentário, dispensa. Mas orem uns pelos outros, orem pela igreja, por cada membro da igreja. Nos ajude a orar. Nos ajude. Tem aqueles que são fortes, que não se quebram nem por nada, e tem aqueles mais fracos. O apóstolo Paulo diz que o mais fraco, ele deve sustentar o mais forte. Ele deve orar pelos mais fortes. E Deus, Ele se encarrega de abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos levantar nossa mão direita para cima. Diga comigo: se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, estamos despedindo na paz do Senhor. Ótima semana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Dá tchau ali, Rebeca. Dá tchau aqui na frente. Glória a Deus. Tchau, diz tchau, irmãos. Dá tchau pra eles. Tchau, irmão. Fabiano, ao Senhor.